Não. Acho que se quiser sentar lá atrás sem máscara pode ficar. Só porque eu tô notando dificuldade depois de muito tempo já faz quase 1 ano e meio pregação usando a máscara, que parece que cansa o pulmão de tentar projetar pela máscara e cantar. Chego em casa assim bem cansado, bem mesmo. Então eu vou começar a tentar manter a distância e afastar um pouco para poder projetar, tá bom? Vamos começar com uma palavra de oração e daí nós vamos para frente hoje à noite, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, agradeço por cada pessoa que se dispôs o seu tempo e veio para participar. Eu sei que vários hoje não podem participar conosco presencialmente, eu peço que esteja usando esse tempo e o vídeo para aqueles que venham participar em outro momento, para encorajar os nossos corações à sua palavra. Te agradecemos pela palavra que nos deixou, Senhor, e pedimos que hoje nos ajude a achar as respostas referentes à salvação e à segurança eterna que a sua palavra nos dá, para que cada um possa sair hoje à noite com a segurança plena e completa da sua salvação baseado na Bíblia e com a certeza que ela é eterna e que não temos como perdê-la. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Amém. Vou encostar essa porta, deixei a outra aberta lá. Então, se alguém vir, pode entrar por ali. Tá bom. Eu pedi para a Tati Rodrigues, se ela estivesse disposta a compartilhar para nós o testemunho, que ela não teve presente, tá bom? Se tu quiser também, não vou te obrigar, mas se tu quiser disposto, eu dei a oportunidade na semana passada para as pessoas compartilharem do seu testemunho de salvação. Não é uma pregação, não precisa contar toda a sua vida, só um momento que você entendeu e aceitou a Cristo. E se tiver um versículo da Bíblia e quiser compartilhar conosco, eu vou virar para que a câmera possa ali pegar, tudo bem? Tá bom, então. Eu vou virar para que vocês que estão assistindo depois possam ver a Tati. Tá bom? Ali a Tati. Pode falar, Tati. Bom, primeiramente, a minha família antes ela é da Deus e Amor. E na Deus e Amor, não quero criticar a igreja, mas sempre era pregado que você ia pro céu fazendo coisas boas. Então, quando eu vim pro Lani e eu escutei o pastor falando que não, a salvação não vinha de coisas boas, e sim da graça, da fé, foi algo novo para mim. E eu fui para casa pensando nisso. Então, eu sempre pensava, tipo, nossa, mas eu não sou digna da salvação, porque eu tenho tanto pecado, porque eu mereço ser salva. E eu ficava pensando nisso, eu fui pra casa. E aí, no Dia das Mães, teve o Dia das Mães, aí no próximo culto, eu falei, eu não lembro com quem eu falei, se foi com a Tati ou com a Sá. E aí, eu lembro que nesse dia também teve um versículo que eu li em casa e o pastor comentou assim bem rápido, que é Mateus 11:28. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Então eu fiquei pensando nesse versículo, eu fiquei, nossa, tá, eu tô cansada realmente. E eu acho que eu não vou me descansar sozinha. Eu preciso de alguém. E quando eu vi esse versículo, tocou tanto em mim que eu acabei querendo ir fazer parte disso. E eu precisava de Deus. Eu vi que a salvação não dependia só de mim, dependia de Deus, de Jesus, que Ele morreu por mim para ter essa salvação. Então me tocou bastante esse versículo e é isso. Tá bom? Amém? Amém? Quer compartilhar ou quer deixar para outra vez? Eu deixo para outra vez. Tá bom. Sem compromisso, muito obrigado. A Tati, o seu testemunho é individual, tá? Cada um tem o seu, que nem todos nós temos data de nascimento diferente, né? Então cada um de nós temos um testemunho que ele também é diferente. Eu quero começar hoje com a seguinte declaração: a sua segurança
ou a segurança da sua família, a sua segurança, seja saúde financeira. A segurança, ela depende do objeto em que você coloca a sua confiança. Se tu sai lá da Autolongarina e não chega aqui, é porque se o carro estraga, o carro não era confiável. Se tu botar o teu dinheiro num banco e daqui a pouco o banco não tem mais teu dinheiro porque alguma coisa aconteceu, o banco não era confiável. Quando a gente olha a questão de segurança eterna, por que existe dúvida sobre se a salvação é para sempre ou não? Agora eu quero abrir para vocês coisas que vocês já ouviram, talvez coisas que já pensaram, que pensa atualmente. Por que existe dúvida que a salvação que a Tati acabou de declarar para nós, que ela aceitou Jesus, que ela veio para Jesus, por que existe uma dúvida se isto é para sempre ou não? No caso, é eterno. Da onde é que vem as dúvidas? O que vocês acham? Eu acho de uma má interpretação. Má interpretação? Pode nos dar uma ilustração do que se refere? No caso, muitas vezes, a gente, antes da gente vir para a Batista, no caso, a gente ouve algo completamente vindo de pessoas que já leram a Bíblia. E eles sempre falam que se tu não fazer coisas boas, você não vai para o céu. Pelo menos eu escutei isso bastante na minha vida. Que eu precisava fazer coisas boas para ir para o céu. E se eu não fizesse, eu poderia perder essa chance de ir para o céu qualquer hora. Então acho que as pessoas que passaram essa coisa para mim, elas leram algo na Bíblia que falava que tipo, dízimo era importante, fazer coisas boas era importante, fazer boas obras era importante. Então, essa dúvida é que acaba a pessoa ler aquilo na Bíblia e ela acaba interpretando como se aquilo fosse algo único. Que além de tu ter a salvação ela pode se perder a qualquer momento. Uma interpretação que interpreta passagens da Bíblia dizendo que elas dizem que pode ser perdida a salvação no caso. Não, isso eu acho que é algo que realmente cria dúvida. Alguma outra coisa que você possa, que venha à mente, assim, que tu diga, eu acho que é por isso que as pessoas duvidam se a salvação é ou não é eterna. Porque sim, a ideia é que ninguém pode saber disso. Isso é uma coisa que ninguém pode saber. É algo que é incerto, que nem outras coisas, no caso, na nossa vida. Ninguém pode saber. Doutrinas criadas pelo homem. As doutrinas, os homens subiria em linha mais ou menos essa ideia de interpretação errada, né? Da Tati, uma linha errada. Eu acho interessante que vocês comentaram, eu botei algumas coisas aqui, né? Mas não sei o que mais que tu acha. Em questão das pessoas já acharem que estão fazendo as coisas certas, digamos assim, por falta do conhecimento de pegar a Bíblia, digamos assim, e ter pessoas assíduas, né, que nem o pastor em mostrar a verdade. E que nem hoje mesmo, eu estava conversando com a minha mãe pela manhã e ela me comentou, a gente já é salvo e a gente está aqui para ficar evoluindo e tal. Então acho que essa crença de achar que nós não precisamos, digamos assim, acreditar numa salvação porque a gente já está salvo. Já nasce salvo, bem dizer. Já nasce salvo. E daí a falta do conhecimento da palavra verdadeira, onde nos mostra que a gente nasce separado de Cristo, que... Não, realmente, o conhecimento, eu mais que uma vez nas minhas oportunidades de falar da palavra de Deus para as pessoas, eu já li uma passagem e a pessoa olhar para mim, eu nunca vi isso aí. Nunca ouvi falar. E talvez a pessoa não fale isso para ti, mas fica pensando na cabeça, isso aí eu nunca tinha visto. Uma pessoa que foi na igreja, talvez uma igreja toda a sua vida, que teve até um acesso a uma Bíblia. Então o conhecimento, sabe, igrejas evangélicas, elas pregam que tu pode perder a tua salvação. Evangélicos, eu falei algumas semanas atrás lá na mecânica, não sei se o Ricardo e o Gabriel estavam por perto ali, que dependendo do que é a definição de uma pessoa de evangélico, se eu vou dizer que eu sou evangélico ou não.
Porque muitas pessoas, quando tu fala eu sou evangélico, pensa numa salvação que não tem uma segurança eterna. E nesse sentido eu não concordo. Porque eu creio que existe, a gente vai olhar na Bíblia, eu quero que tu saia com passagens da Bíblia, que tu possa ter essa certeza e que tu possa estar passando para outras pessoas. Então, a Tati comentou, nada é certo. Muitas pessoas não se sintam merecedor de uma salvação divina. Então, fica sempre naquela dúvida, eu não mereço. Isso volta muito para a questão das obras, né? Porque, eu não fiz coisa boa o suficiente, tipo uma gangorra para meio que desnivelar do ruim que eu fiz. Então, e algumas pessoas, eles aceitam que Cristo salva, mas eles acham que depende deles para manter aquela salvação. A ilustração que eu tenho usado é aquela do carnê, sabe? Jesus pagou o primeiro pagamento e o resto fica comigo. Se eu vou ter ou não ter a salvação, tudo depende do mês por mês, do dia a dia meu. Então, essas questões, elas criam dúvidas para nós, e eu penso dar uma ilustração pessoal e tentar ajudar a gente nessa questão, porque a gente quer tratar justamente isso, a segurança eterna. Quando eu estava fazendo faculdade, eu jogava futebol, na faculdade seria um torneio amador, e o time que eu jogava, a gente chegou às quartas de final, e num jogo fizeram o que é chamado no futebol cama de gato. Eu fui subir para pular a bola e o cara passou embaixo de mim, me jogou por cima, eu caí, no meu ombro quebrou em 2 lugares. Fui para o hospital, passei toda a informação, tinha um plano de saúde, de segurança de saúde, né, questão. Então passei a informação para a empresa, liberaram para fazer o procedimento, fiz todo o procedimento, e depois veio para mim a informação que a empresa estava negando pagar o custo da cirurgia que eles tinham autorizado, porque nas papeladas que eu escrevi, eu estava jogando um jogo que valia para um troféu. Isso seria torneio amador, e tinha uma cláusula dentro do meu contrato de saúde, plano de saúde, que o plano de saúde não cobria acidente relacionado a torneio amador de esporte. Uma cláusula ali. Eu não sabia disso. Meus pais que estavam me ajudando, eu estava num plano junto com eles, não sabiam disso. E agora? Do nada, no meio da faculdade, eu estou só sobrevivendo, eu estou com uma dívida sim para pagar, que eu tenho que pagar do meu bolso a conta. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente pensa, que nem a questão que o Ricardo mencionou de conhecimento. Há um pensamento, tem alguma coisa, eu ouvi alguém que é da igreja, que lê a Bíblia, eu ouvi eles falar que tem uma passagem em algum lugar que não é certo isso aqui, que pode se perder. E a pessoa fica na mente, olha, eu sei que a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem umas cláusulas ali, né? Tem umas cláusulas. Que nem o meu tinha cláusula que não cobria. Estava tudo coberto, menos me machucar. Se eu tivesse me machucado indo pro jogo, tudo bem. Mas como eu estava jogando, a cláusula ali não cobria. Tá. Essa questão entra em relação à segurança da salvação, as pessoas ficam nessa dúvida. Então eu quero levar vocês numa caminhada, eu quero lhe desafiar, se tem pergunta, vamos comentar. Mas vamos olhar primeiro o que a Bíblia fala sobre essa certeza. E tem uma passagem, Deus permitindo até o fim, hoje à noite, uma passagem que é usada para dizer que a salvação não é certa. Eu quero terminar ali, para a gente tratar justamente dessa passagem, esclarecer, para te ter um entendimento que se você viver por algum tempo, interagir com pessoas que acham que a salvação não é certa, eles vão pegar essa passagem e tentar jogar na sua cara e dizer, olha, isso aqui fala que não. Mas vamos começar pelas passagens que Deus nos dá em João 10, 28. João 10, 28. Eu botei no grupo ali, não sei se alguém pensou, eu já falei com essa, já falei com a minha esposa. Os dois comentaram a mesma passagem, vocês dois. Aquela de estar na mão do Pai, né? Que ninguém nos tira da mão do Pai. Essa passagem que a gente vai começar. Salvação, ela é segura. O que Jesus fala?
a gente, essa segurança eterna, claro, Jesus é Deus em carne, o que ele fala deve valer muito. Então, o que Jesus fala? Bom, Jesus fala aqui em João 10, versículo 28 até ao versículo 33. Eu vou ler um versículo, a gente vai lendo, vamos ler junto essas passagens, tá? João 10, versículo 28 diz: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: Tenho vós mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejarei? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui é uma promessa, versículo 28, é a referência a Sara e o Edson falaram hoje para mim, talvez alguns outros pensaram também, mas o que ele diz ali? Jesus falando: Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma das questões que Jesus fala é que a nossa certeza passa pela mão dele. Se alguém é capaz de nos tirar da mão dele, então alguém é capaz de nos tirar a salvação. Porque ele diz, ninguém pode. Se Jesus é mentiroso, então nós vamos ficar na dúvida. Porque Jesus fala aqui que eu dou a vida eterna e ninguém tira. É interessante a gente parar e pensar que ninguém inclui nós mesmos, né? Não é ninguém, só os outros. Ele não fala ali e nenhuma outra pessoa vai te arrebatar da minha mão. Ele fala ninguém. Quer dizer, se ele deu a vida eterna para o Edson, o ninguém incluiria o Edson, né? A Tati, vai incluir a Tati. Tem a Bíblia lá atrás, se tu quiser pegar uma para acompanhar, tem várias ali atrás. Naquele bezinho, faltou a palavra, obrigado. Então é João 10, 28. Nós temos João 10, 29. Se não fosse suficiente ele dizer que a gente está na mão de Jesus, ele continua em João 10, 29 e diz: mas e a gente está na mão do Pai? E ninguém é maior que o Pai. Que nem se ele estivesse dando segurança dupla, né? É o Pai, é Ele, os dois nos seguram e ninguém tira a gente da mão de Jesus, ninguém nos tira da mão dele. Então a segurança passa diretamente pela pessoa de Deus. Você lembra comentei no início? A nossa segurança ela depende muito do que está a segurança. Onde é que está? Qual o objeto da sua fé, da sua confiança? Se o banco falhar, se o carro estragar, sabe, se o serviço falhar, essas coisas nos dão insegurança, né? Mas Jesus e Deus, diretamente essa questão de salvação, ela passa direto por eles. E isso é muito importante. O versículo 30, então, fala: eu e o Pai somos um. E aqui é uma declaração, você quiser notar uma passagem que declara ou prova que Jesus é Deus, aqui é uma passagem. Porque o versículo 30, eles pegaram pedra para jogar nele, e ele perguntou: qual é a coisa boa que vocês estão tentando me matar? Não é coisa boa, é que tu está blasfemando, tu está dizendo que tu é igual ao Pai, que tu é Deus. Sabe? Eles entenderam, por mais que eles não creiam, eles entenderam. Então Jesus fala sobre a segurança eterna passar por ele. Agora em Efésios, a gente está em João, vai em direção ao fim da sua Bíblia, João, Atos, Romanos, Gálatas, desculpa, pulei 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. 5 livros depois de João, mais ou menos, 5, 6. Efésios capítulo 1, versículo 12, nós temos essa declaração: Jesus nos segura. Nós vimos ali, nós vemos que Deus Pai nos segura, e agora nós vamos ver o Espírito Santo. Nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14. Efésios capítulo 1,
versículo 12, 13 e o 14. Eu vou ler o 12, quem quiser ler depois o 13 e o 14. Efésios 1, 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui nota que o versículo 13 fala que a gente ouviu a palavra da verdade e diz que, tendo ouvido, a gente creu. Nele, tendo crido, foste selado. Então, aqui nós temos outra ilustração falando sobre o Espírito Santo. Ele nos sela. Tipo uma carne for no Zafre ou um mercado maior, eles têm procedência. De onde é que veio aquela carne? Fica um selo ali. Então, a Bíblia está falando para nós que quando a gente crê em Cristo como Salvador, o Espírito, carimbo Gabriel, carimbo Natan, carimbo Sara, esse aqui é meu. A outra forma que também declara essa mesma ideia para nós sobre o Espírito Santo, o versículo 14, diz que ele é o penhor da nossa herança. O penhor é algo que tu deixa ali representando que tu vai voltar e pagar o resto. Então o Espírito Santo, ele é aquele prova que o pagamento está vindo, ou que o pagamento já foi efetuado, que o pagamento está ali. Diferente do humano que possa empenhar alguma coisa e daqui a pouco não pagar, a gente sabe que Deus cumpre tudo que Ele promete, e como Ele tem prometido o pagamento completo na cruz, Ele vai garantir isso. O Espírito Santo, então, se torna... Então, essa segurança eterna, ela passa por Jesus, por Deus Pai e pelo Espírito Santo. Olha só, não é eu, não é Batista, não é tu que está garantindo essa segurança eterna. É Deus Trino. É Deus Trino. Então essa passagem eu vou botar aqui no lado, né? A de João é uma muito boa para se lembrar, João 10, do 27 ao 33, mais ou menos. E aqui o do Espírito Santo é Efésios, do 1, 12 até o 14. Tem outras passagens? Tem. Essas são só uma para a gente ver. Eu pensei em uma em Apocalipse, lendo acho que foi a quinta igreja, que é no caso ali em Apocalipse... No 3? Não, T5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Muito bom. Está no livro, não vai apagar. Isso é uma promessa de Deus. Se Deus é mentiroso, tem problema. Mas a Bíblia declara que Deus não é mentiroso. Isso é muito bom, Tati. Essa passagem é muito bom. Essa confirmação é Cristo que está falando ali, né? Que ele vai professar perante o Pai o nome daqueles que creem nele. Outra coisa que é interessante nós parar e pensar, muito da dúvida vem na nossa mente a questão da segurança eterna, porque a gente é humano. O que quer dizer eu ser humano? você é pecador. Pecador. É algo errado se a gente... deixa eu virar essa por aí. É algo errado se a gente pensar que quando eu aceitar Jesus eu não vou pecar mais. Isso é um pensamento. Tem gente que pensa, eu entrei nas águas, me batizei e saí uma nova criatura. Nunca mais vou pecar. Aí vai para casa e o cachorro fez bagunça dentro de casa, xinga o cachorro, a mulher queima a comida, fica bravo com a mulher, a criança faz outra coisa lá, então, e aí, e onde é que está aquela nova criatura? Aí todo mundo cobra. Tu não se batizou? Como se o batismo fosse uma forma de milagrosamente acabar com a tua capacidade de pecar, entendeu? Então, a segurança, eu vou botar esse aqui. Herança eterna. Como humano, é importante a gente lembrar, quando tu aceita Cristo como Salvador, tu não deixa de ser humano. Não deixa de ser humano.
Então eu quero te levar para uma passagem em 1 João, estamos indo para o fim da sua Bíblia agora, a 1 João capítulo 1, versículo 7. Se eu falar o João aqui, o autor desse livro, alguém sabe quem é esse João? Quem é esse João que escreve o livro de 1 João? Quem é ele? Ele escreveu Apocalipse? Ele escreveu Apocalipse, mas quem é esse João? O que a gente sabe sobre ele? É ele que tem o irmão? Não. Tiago, tá bom, mas Não. Tiago, ela falou O discípulo? ele é discípulo? O que tu, irmão? Esse João é discípulo. É um dos irmão? Ele tem irmão? Não. É João e Tiago. Não. Tiago, João e o Pedro eram os mais próximos de Jesus. Eu não sei se é isso que está se referindo ou não. Quem são os filhos de Sons of Thunder? Quais são eles? É o André e o... Não. James e John. Tiago. É Tiago, João. Tiago é Tiago. James é Tiago em inglês. Em português. Por que eu faço essa pergunta? Tu já parou para pensar que alguém pudesse caminhar fisicamente com a pessoa de Jesus Cristo na Terra, conhecer Ele, ver Ele morrer na cruz, aceitar Ele como Salvador e ainda ser pecador? Não estou falando de um de nós que cremos nele, mas nunca fisicamente caminhamos e vimos Ele. Olha só, o autor do livro de 1 João vai se incluir como pecador quando ele escreve essa carta. Note comigo, 1 João capítulo 1, versículo 7 até o capítulo 2 e o versículo 2, tá? 1 João 1, 7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Versículo 1 e versículo 2, podemos ler também, do capítulo 2. Capítulo 2, 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Note que está escrito ali, nós. Se você viu ali no 7, ele diz andarmos. O versículo 8, ele diz se dissermos que não temos. Quer dizer, ele está se incluindo com aquelas pessoas para quem ele está escrevendo a carta. O versículo 9, ele diz se confessarmos os nossos pecados. O João está se incluindo aqui também. O versículo continua para nos perdoar os pecados, versículo 9. Versículo 10 diz se dissermos que não pecamos, ele está se incluindo, fazemos-lo mentiroso. Nós vemos aqui que o João que caminhou com Jesus na terra, está admitindo que se ele dizer que não peca, ele é mentiroso. Aí eu te falo, nós somos humanos, o João não deixou de ser humano porque ele creu em Cristo como Salvador. Ele não deixou de pecar. O humano peca. Tu só vai parar de pecar não quando tu for salvo. Só vai parar de pecar quando chegar no céu. Entendeu? Então, o humano é pecador. Essa passagem aqui comprova isso. Essa carta de 1 João, ela é escrita para crentes. Para crentes. Então, ele como um autor escrevendo para outros crentes, ele diz, olha, se tu caminha por aí dizendo que tu é crente e não peca mais, tu está fazendo Deus, versículo 8, tu está se enganando, tu não está na verdade. O versículo 10 diz, se tu dizer que tu não tem pecado, tu está fazendo Deus mentiroso, dizendo que tu não tem pecado. É algo sério.
a gente pregar para as pessoas que vai ser perfeito aqui na Terra, isso é mentira. O que acontece então? Tu tem uma pergunta ou um comentário? Não, pode concluir, Tá. que daí depois é só um adendo ali, uma dúvida. Tá, o versículo 2, note que ele fala meus filhinhos. Não é que ele tinha, não é filhos literais que nem o Caio e o Mick são para mim filho. Mas são filhos na fé, são pessoas que ele ganhou para Cristo, João. Ele diz, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Te escrevo isso para não pecar, não peca. Mas o versículo não para, ele diz, se alguém pecar, ou quando tu pecar, aí o que eu faço quando eu peco? Já que o humano peca, o que eu faço? O versículo 2 nos dá, o versículo 1 dá a resposta. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Quando tu falhar, depois que tu creu em Cristo como Salvador, tu tem um advogado direto com o Pai. E o versículo 2 nos diz, ele é a propiciação, ele é o sacrifício que foi necessário para pagar pelos pecados. Foi ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Vou deixar o Ricardo fazer um comentário, depois eu quero ler uma poema para vocês, uma poesia aqui que ajuda justamente com essa ideia de Deus, Jesus ser advogado. Nessa ideia de confessarmos todos os nossos pecados para aceitar Cristo, claro que em diversas orações eu lembrei de vários pecados e comentei, mas seguidamente eu lembro de algo que eu fiz para alguma pessoa, digamos assim, de pecado, ou algum xingamento, até alguma atitude minha, que no momento que eu aceitei Cristo e pedi pelos meus pecados, não me veio em mente. Essa questão de autoanálise e ver que eu pequei nesse momento é uma forma de declamar, porque Deus sabe de tudo e nos entende. Então acho que mesmo assim eu lembrando, estando em meditação, não necessariamente estou orando, mas me vem, aquela vez lá eu pequei com fulano, aquela vez eu fiz tal coisa, e essa coisa me machucar, digamos assim, me machucar não, mas me marcar como pecador, inclui nessa questão, por ter aceitado Cristo, confessar todos os teus pecados? Quando tu vem a Cristo... Não, eu acho que eu entendi. O que acontece se eu me lembrar de algum pecado que eu esqueci de pedir perdão lá no início? Como é que fica a situação? Isso. O maior pecado que a gente pode cometer contra Deus é dizer que eu consigo me salvar sozinho. No momento que tu se arrepende desse pensamento, tu escolhe crer em Cristo como Salvador, tu está se arrependendo do teu achar que tu ia se salvar, dos teus pecados. Se Deus colocar na sua mente alguma coisa, eu sei de pessoas que já roubaram banco, já roubaram um monte de coisa, Deus lembrou eles aceitaram a Cristo, Deus foi lembrando eles de coisas, eles foram acertando, que era coisa material que tinha que fazer reparo, restaurar no caso. Se Deus colocar algo no teu coração para te acertar com uma pessoa, te encoraja a acertar. Mas tu não deixa de ser salvo porque tu não pediu perdão por todas, entendeu? Nesse sentido assim que eu fiz o adendo também, uma vez eu era adolescente, enfim, e eu acredito que eu tenha magoado a minha ex-cunhada. No caso, agora meu irmão se separou dela, enfim. Mas algo que, não digo que sempre, mas que me relembrou a cena, me veio tudo certinho e me transmitiu que eu tenha deixado ela magoada. E eu senti de ligar para ela e tal, né, enfim, relembrar aquela situação e pedir perdão para ela. Esse daí também eu estava na dúvida, se bastaria eu reconhecer que estava errado e pedir perdão para Deus e tal, ou se o meu sentimento de ligar para a pessoa é válido. Não, eu acho que seria válido, porque até assim Deus poderia usar a sua sensibilidade para o Espírito dele te tocando, poderia usar isso para que ela reconheça que Deus está trabalhando na sua vida, que vê a necessidade dela. Porque quando a gente peca contra alguém, primeiramente é contra Deus, mas não deixa de ser um pecado contra a pessoa. Sim. Se eu me irar com a minha esposa, eu pequei contra Deus, pedi perdão para Deus, mas eu preciso pedir perdão para ela também.
Então, à medida que Deus vai te mostrando coisas, eu acho que é válido sim, tu buscar acertar ao falar com a pessoa, se Deus tocar no teu coração, até porque tu tá tentando pôr em dia, né? Isso é uma coisa de um filho verdadeiro de Deus, vai querer colocar em dia as coisas que Deus vai tocando no coração, né? E ao fazer isso, as pessoas, Deus usa isso para trabalhar nas vidas dos outros também. Esse confessar aqui do versículo 9 é concordar, é chamar a mesma coisa, sabe? Então, se eu confessar, o João está falando, vamos botar o João aqui, o discípulo, ele diz, se eu concordar com Deus sobre um pecado, ele diz que cobiça errado, eu cobicei Deus, me perdoa pela cobiça. A promessa aqui é que ele é fiel e justo para perdoar, para escolher não segurar aquilo mais sobre nós. Todos nós sabemos o que é ter alguém que segura uma mágoa contra nós. A gente tenta acertar, tenta falar e eles não deixam esquecer, não perdoa. Deus promete perdão para ti, se tu concordar com ele que tu fez de errado e pedir para ele perdoar. Isso que é o confessar aqui. E essa passagem, mais uma vez, a gente usa para falar para pessoas que não conhecem Jesus, sim, mas essa passagem no contexto do livro é para crente. É para crente confessar os pecados, admitir para Deus e pedir perdão. Ele promete esse perdão. E o versículo 2 ali, falando para os filhinhos, né, para os cristãos, os que ele levou a Cristo, tem essa promessa do advogado. Eu vou fazer uma tradução, eu busquei tradução disso no online e não achei. O nome dessa poesia pela Martha Snell Nicholson é O Advogado, tá bom? E eu quero ler porque eu acho que nos ajuda a entender, porque tem algo a mais. O humano é pecador. O humano é pecador e Satanás acusa. Satanás acusa. Satanás vai ficar ali, ó, Gabriel. Pode até ter acertado com Deus. Ó, Gabriel. Ah, Gabriel, tu acha que tu vai pro céu porque tu fez assim? Oi, se tu acha que tu vai pro céu por... Tu não viu? Tu acha que tu vai, Tati, pro céu? Ele acusa. Olha só essa poesia. Eu pequei. Imediatamente Satanás voou na presença do Deus Altíssimo e começou a me acusar, dizendo: esta alma de barro e lodo pecou. É verdade que ele tem o teu nome, mas eu lhe demando, lhe obrigo a matá-lo. Porque tu dizestes, a alma que pecar certamente morrerá. Não terás uma sentença cumprida? A justiça está morta? Sendo este pecador vergonhoso, tu não serás um Deus, ou não serás um juiz justo? E assim ele me acusou de dia e de noite. E cada palavra Deus era verdade. De repente, rapidamente levantou-se à destra do Pai, do qual os anjos não eram dignos nem de olhar. E ele falou: cada jota e cada tio da lei tem que ser cumprido. Este pecador culpado tem que morrer. Mas supomos que a sua culpa fosse transferido para mim e eu pagasse a penalidade. Olha as minhas mãos, olha o meu lado, olha os meus pés. Eu paguei a sua penalidade. Eu fui feito pecado por ele. Eu morri para que ele pudesse ser apresentado sem mácula perante o trono de Deus. Satanás rapidamente fugiu, porque ele sabia que não poderia prevalecer contra tão grande amor. E cada palavra que o meu querido Senhor falou era verdade. Eu acho que essa mulher conseguiu resumir bem o que é a história.
Cada momento que tu peca, Satanás corre lá para dizer, olha, tu viu aquele crentezinho lá, o que ele fez? E Satanás, Jesus se apresenta e diz, sim, mas eu sou advogado dele. A penalidade dele foi transferida para minha conta. Ele está confiando no meu pagamento. E Satanás não tem o que dizer. É isso que traz segurança para nós. É o mérito de Cristo. É o mérito de o que Jesus Cristo fez. E eu queria tentar traduzir, não foi perfeito, mas o melhor que eu pude essa poesia, porque eu acho que ela pegou bem o que é a nossa vida. A nossa vida é uma vida constante de criar situação que Satanás tem o luxo de ir lá pro céu e dizer, olha, tu viu o pastor Nath ali? Tu viu a Tati, a Sara, o Edson, o Ricardo, o Gabriel, tu viu, Deus? E mais uma Jesus, tem que ficar ali, o versículo 2, capítulo 2, versículo 1 diz aqui em João, ele é o nosso advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E o que Satanás vai acusar Jesus do quê? Não tem que acusar. Ele pagou por nós. Eu quero lhe levar para Romanos capítulo 8, hoje à noite, Romanos capítulo 8, 31. Romanos 8, 31. Esse aqui é o versículo 1. O que é? Esse aqui era o versículo 1. Podemos ler um também. É muito bom. Será que o carro tá tocando? Tem alarme? Alguém tem alarme no carro? Talvez eu É o vento? Ou vocês também têm alarme? Tá bom. Romanos 8, 31. Dá um minutinho para eles voltarem, para não perder aqui. Se tu pensasse que Satanás só te acusa na tua mente, tá errado. Satanás te acusa perante Deus. Não é só tu que ele acusa. Ele é o que acusa os irmãos, né? Mas para cada acusação que ele bota na nossa cabeça, a gente sabe que tendo crido em Cristo e a gente sabe que pecou, cada acusação que ele vem botar na nossa mente, ele também leva lá para o Pai para acusar também. Né? Romanos 8, 30, a Tati queria, é bom, eu não ia ler hoje, pelo menos no momento, mas Romanos 8, 1 eu vou ler e depois a gente vai para o 31. Romanos 8, 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8 e versículo 1. Romanos 8. 8 e o versículo 1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma das coisas que faz que a gente também tenha uma insegurança de salvação é quando a gente vive pecando e não acerta com Deus. Quando há um acúmulo de erros contra Deus e a gente não acerta, a gente não confessa, não admite. Aí, com aquele acúmulo, aquela sujeira na nossa vida, no nosso coração, Satanás tem mais munição para nos pegar. Não é que a gente perca a salvação, mas Satanás aproveita, tu viu, ó, tu tá 10 dias fazendo aquilo ali. E ele sabe que tu não pediu perdão para Deus. A nossa comunhão está quebrada com Deus e ele se aproveita. Não há que a salvação é perdida, mas há um racha nós com Deus, porque Deus está trabalhando e a gente não admite, a gente não confessa, ficamos naquela e Satanás fica em cima. Aí dá uma insegurança. Se tu está vivendo em pecado, tu vai ter uma insegurança se tu é salvo ou não. Porque tu está dando espaço para o inimigo ficar em cima, atacando. Né? Então, olhem comigo, Romanos 8, 31. Romanos 8, 31 até o 39, a gente vai ler aqui, eu vou convidar vocês a participar. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também
intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, eu não posso imaginar algo mais claro do que o Ricardo acabou de ler ali. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Como é que eu vou dizer para ti, com uma consciência limpa, que tu pode ser separado do amor de Deus porque tu pecou ou tu falhou, se aqui ele está dizendo que aquele que está em Cristo não pode ser separado? Pode estar fora de comunhão, porque falhou, porque não acertou com Deus. Mas fora de comunhão e perca de salvação são duas coisas bem distintas. São bem distintas. Eu posso estar fora de comunhão com meu pai, mas eu nunca vou deixar de ser filho dele. Nunca, nunca, nunca. E a gente pode colocar em dia com o pai físico, o pai conversa, pede perdão, conversamos, acertamos, tudo bem. Volta àquela comunhão, que é o ideal. É a mesma coisa nós com Deus. O ideal é estar em comunhão com Ele. Mas se tu não estiver em comunhão e tu tem aceita Cristo como Salvador, não perde a tua salvação por isso. Então, hoje eu tenho algo, eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, mas eu quero chegar nessa passagem que as pessoas usam muitas vezes. Eu só quero rapidamente dizer o seguinte: as garantias que Deus dá para nós quando arrependemos e cremos em Cristo como Salvador. Algumas garantias da Bíblia, eu mais uma vez vou passar essas passagens para vocês. A garantia do céu, a garantia da filiação de Deus, a garantia de perdão dos pecados, a garantia de paz com Deus, garantia de ser aceito por Deus, a garantia de acesso a Deus pela oração, a garantia de vitória sobre o mundo e o pecado. Eu sou sim um pecador, mas o dia que eu aceitei a Cristo como Salvador, eu não tenho mais obrigação de pecar. Vou pecar porque eu sou humano, mas o pecado não pode mais me dominar. Se eu confiar em Cristo, Ele vai me dar vitória. Quer falar uma coisa? Não, Tá. O versículo, a última coisa aqui, a gente tem vitória sobre o mundo, o pecado, temos comunhão com Deus. É interessante a seguinte frase: a nossa salvação não é determinada por pessoas, e sim por uma pessoa. Não é pessoas, doutrina e igreja. A salvação é determinada pela pessoa de Cristo. Pela pessoa de Cristo. Então, é importante a gente avaliar a si mesmo. A Bíblia diz: eu quero ser bem honesto com vocês e bem transparente. A gente vai ter dúvidas sobre a nossa salvação em momentos. E não é uma coisa de ficar embaraçado. Eu não quero falar, vou ficar vergonha, que eu estou com umas dúvidas. Quando tem dúvida, vai para a palavra, vamos resolver, porque é questão da sua eternidade. É questão de onde é que eu vou passar. Às vezes nós temos dúvidas porque estamos vivendo em pecado. Às vezes temos dúvidas por causa que a gente escuta uma história de uma pessoa que a gente achou que era de Deus e não era, e daqui a pouco se converteu. Mas se eles não eram em coração, como é que eu posso ser? Tem muitas coisas que acontecem. E a Bíblia fala para nós em 1 João 5,13, eu li a semana passada no finalzinho, mas 1 João 5,13 diz: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Um teste, eu botei alguns versículos, você pode ler um teste da palavra de Deus, para saber se eu sou um filho de Deus. Algumas coisas que você pode pesquisar na sua própria vida. Eu tenho desejo de obedecer a Deus? Que antes que você aceitou a Cristo como Salvador, não tinha desejo para agradar a Deus. Não há, pode estar seguindo uma lista de regras,
mas um desejo assim de coração de obedecer a Deus não existe. Existe um conflito interno. Paulo falou que as coisas que ele queria fazer ele não conseguia fazer, o que ele não queria fazer ele fazia. E o Paulo era crente, como é que ele podia fazer isso? Existe um conflito onde antes tu fazia assim e não estava nem aí. Agora tem um conflito, eu não quero fazer para cair de novo. Isso não é causa de eu não sou salvo, isso é uma evidência que aquele conflito existe, que Deus está trabalhando ali. A Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne, há uma luta dentro de nós. À medida que a gente vai se entregando a Cristo, a gente vai vencendo. À medida que a gente se nega a obedecer a Cristo, a gente vai cedendo. E é uma luta até ir para o céu. Outra coisa, há um amor para as coisas certas. Tem um amor para Deus, a pessoa de Deus. Tem um amor para a palavra de Deus. Antes a Bíblia, tu pode nem gostar de ler. Talvez uma pessoa não tenha muito interesse em ler, mas eu quero ouvir, quero ver, quero saber mais da palavra. Um amor pelo povo de Deus. Aqueles crentes está louco? Passar uma hora com a Bíblia aberta no alto de um monte de crente. O pessoal acha que está, para usar termo assim do mundo, tá viajando. Literalmente o pessoal pensa assim. Mas há um amor por povo. E há uma iluminação na palavra de Deus. Ninguém vai saber tudo, eu não sei tudo. Mas quando o Espírito de Deus habita dentro de ti, tu começa a ler as passagens e ele ajuda a tu entender. Começa a fazer sentido que antes era... isso aí. E não é que eu estou lendo, estudando essa semana, tive 2 passagens, uma delas a gente vai tratar daqui a pouco, são passagens difíceis. Não pense que eu sou pastor que não fica às vezes com a cabeça batendo contra a parede, tentando ler e ler de novo e orar e Deus me ajuda porque eu não estou entendendo, isso acontece. Mas quando tu tem Deus dentro da tua vida, o Espírito de Deus habita dentro de ti, ele te ajuda, ele guia, ele começa a ajudar tu a encaixar A com B e C e fazer sentido do que a Bíblia está falando. E parte da maturidade é que aquele desejo, tu fica ali, eu não vou largar, que nem o Jacó. Com essa história de Jacó brigando com o anjo, ele se agarrou no anjo e disse, não, vou te largar até tu me abençoar. Não era teimosia, ele sabia que a bênção estava com Deus, ele queria. E às vezes a gente tem que pegar assim com a palavra de Deus, eu não vou largar essa passagem até tu me ajudar, eu vou ficar aqui até eu entender. E a última coisa que é importante para nós, em relação ao testemunho, talvez essas outras coisas tu não sabe, não sei. Mas atualmente, hoje é dia 15? Não. Dia 15. É 15 de outubro. Hoje, no dia 15 de outubro, no que eu estou crendo na atualidade? Em quem que eu estou crendo? Hoje. Porque o versículo que eu acabei de ler, 1 João 5,13, essas coisas vos escrevi a vós, os que credes. No momento, atualmente, no Filho de Deus. Para que saibais, no momento, na atualidade, que tendes a vida eterna. E para que continuais crendo no nome do Filho de Deus. Então, uma coisa que é muito importante nós lembrarmos talvez os detalhezinhos ficam assim meio embaralhados. Mas quem é que eu estou crendo hoje? Acho que foi a Tati que comentou no seu testemunho sobre essa ideia de quem é que eu estou crendo agora. Não sei se foi a Tati, se foi outra pessoa. Essa ideia de, olha, onde é que eu estou agora, no momento? Tu está crendo hoje? Tu está crendo hoje? É isso que Cristo quer que você saiba, a certeza é sua por causa da crença atual. Agora, a relação de batismo, essas coisas a gente vai conversando, entendeu? Porque o batismo deve ser depois que você crê. Mas a questão da salvação é para aqueles que creem no momento. E em 2 Timóteo 2,13, a Bíblia fala assim, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ah, que promessa. Deus não pode se negar a si mesmo. Deus Filho morreu e pagou pelos meus pecados. Mas eu errei hoje, eu fui um pecador, eu falei de propósito, eu fiz algo que Deus disse que não era para fazer. Mas ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Mas que benção que ele é fiel, porque para mim um dia e ser fiel é impossível. Mas ele não pode negar a si mesmo. Isso justifica eu viver no pecado? Não justifica. Agora eu quero lhe levar, eu vou dar esses versículos, tudo que a gente acabou de passar e as que eu só comentei por cima,
eu vou mandar para vocês no grupo. Mas hoje à noite eu quero ir para Hebreus capítulo 5. Eu quero levar para vocês, se vocês me permitirem mais alguns minutos, eu sei que eu já estou no fim do meu tempo, mas eu quero lhe mostrar uma passagem que as pessoas usam para dizer que tu não pode ter certeza de salvação, que tu pode perder a sua salvação. Essa passagem, ela aparece seguido e eu quero lhe dar o contexto dela e tentar ajudar a trazer alguma informação para que Deus nos ajude a entender melhor, tá bom? O Hebreus capítulo 5, versículos 1 até o 8 estão falando sobre Cristo sendo um sacerdote diferente. O sacerdote que vinha antes de Cristo, eles tinham que fazer um sacrifício por eles e pelo povo. Jesus vem e ele oferece um sacrifício, e vou pegar aqui em Hebreus 5, 8, que eu quero ler uma boa parte do capítulo 6 também, então para tempo aqui. Hebreus 5, 8, olha o que fala. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que o obedecem. Não pode ser mais claro, né? Ele veio para ser a causa da eterna salvação. Falando de Cristo, né? Olha o versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, e difícil interpretação. Por que a interpretação é difícil? Versículo 11. Porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. É difícil porque eles não tinham hábito de escutar, de buscar, entender essa questão da salvação. Versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis de feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, né? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vou pausar aqui um minutinho que eu quero mostrar essa coisa que eu trouxe, a minha ilustração, aqui para aqueles que estão com fome. Ele diz que se tu toma leite ainda, tu não é maduro. Ele fala para essas pessoas nesse contexto, vocês têm tempo, não é para estar mais tomando leite na mamadeira. Vocês eram para estar comendo carne. É para estar comendo carne, comida mais sólida, tá bom? Pelo tempo que vocês têm de conhecimento de quem Cristo é, do que Ele fez. Mas porque eles eram negligentes, porque eles eram imaturos, porque de vez de ir para frente estão pedalando para trás. Ele fala para eles, vocês estão necessitando do básico ainda. E sabe por que muita gente precisa do básico? Porque a gente vai do básico para coisa que tem gosto bom, mas não enche. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é açúcar com ar. Isso aqui é sal com ar. Basicamente. Experimenta com 6 filhos, te dá isso aqui para eles e vim lá da autolongarina pro Lami e ver se no Lami eles não estão com fome de novo. Tá bom? A gente vai do básico para as coisas que é bonito e às vezes o bonito é correr atrás de coisa assim, curiosidade, coisa da Bíblia, mas não é o essencial. Pai, eu queria saber quantos anjos cabem em cima da cabeça de uma agulha. Tudo bem, pode descobrir, mas não é, isso aí não é comida sólida, isso aí não é uma coisa assim que leva a crescimento espiritual. Pai, eu queria saber se tem um anjo guardião. Tá, de repente isso aí é alguma coisa interessante. Mas Deus diz, olha, do leite a gente quer caminhar nessa direção, tá? Não estou dizendo que não, é errado pesquisar coisas curiosas, mas eu quero que você entenda nessa passagem aqui, o contexto está lidando com pessoas salvas, sim, nós vamos ver isso. Mas eles estão salvos e estão no leite ainda, estão na mamadeira. Gente, se tu tá com 30 e poucos anos, tá tomando mamadeira de manhã, tem algum problema contigo, não é? Nada errado tomar leite, toma de um copo com teu café, né? Tá tomando uma mamadeira ainda, quando tu poderia estar comendo carne,
essa é a ilustração que ele dá. Agora eu vou ler o capítulo 6, que é onde entra essa discussão sobre perca de salvação. Versículo 6 diz, por isso, Hebreus 6, versículo 1, no início do capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos, a ideia é aquela coisa básica, né, o leite, da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Quando a gente lê o capítulo 6, versículo 1 e diz lançando de novo o fundamento do arrependimento. O que salvou o Ricardo? Se o Ricardo está salvo hoje, o que salvou ele? Se arrependeu e tu creu, né? Então ele está falando aqui no versículo 1. Deixa o básico, deixa o leite, deixa. Vamos começar para coisa mais sólida, vamos caminhar em direção à maturidade, à perfeição, a coisas mais sólidas. Porque, ao contrário, a gente está falando que as pessoas têm que achar um novo arrependimento para uma nova salvação, regredir e dizer, não, eu perdi a salvação. Se você pode perder a sua salvação, então tu vai ter que ganhar ela de volta, né? Vai ter que ter, a Bíblia diz nascer de novo. Pai, se tu nascer de novo e tu perde a salvação, aí tu perde o teu nascer de novo, aí tem que nascer de novo. Essa é a ideia aqui, o novo fundamento do arrependimento. Se tu arrependeu e é isso que salvou, aí ele começa a dizer, mas tu vai ter que então achar outro. Não vamos fazer isso, não vamos nessa direção de achar um arrependimento para poder voltar a ser salvo. Não vamos nessa direção. O versículo 3 ali, ele diz, se Deus permitir, tá bom. Mas será que Deus permite a gente perder a salvação e Ele cria um plano na Bíblia para a gente se salvar de novo, depois que estava salvo e perdeu, e depois salvar de novo, e depois perder, e depois salvar de novo? Se Deus permitir, tudo bem. Mas se Deus não permite, não vamos lá. Olha o versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus, o expõem ao vitupério. Esse versículo 6 é usado para dizer, olha, recaíram. Agora tem que se arrepender de novo para ser salvo. É isso que a pessoa fala que quer ensinar que tem que se salvar de novo. Tá? Mas no contexto, olha o versículo 4. Ele diz que é impossível uma pessoa que fora iluminado. É algo, a iluminação, ela tá a gente usa o termo assim, deixa eu ver se eu consigo ajudar, tá bom? Vou pedir para minha esposa vir aqui, ela não sabe que vai me ajudar. Não vou machucar ela, não vou enganar ela, nada, mas eu quero mostrar algo para vocês sobre verbos, tá bom? Verbo, vamos falar de português um pouco, tá? Olha só, pode baixar sua máscara? Ela vai... Ah, tu tá com os negócios na boca, mas tá bom. Eu posso botar na sua boca só para mostrar a ilustração, não precisa mastigar. Eu vou botar dentro. Ela está sendo alimentada. Eu tô alimentando ela, ela está sendo alimentada. O que é a diferença? Eu estou alimentando, eu estou fazendo ação nela. Ela está sendo alimentada, ela está recebendo ação de mim. Eu estou fazendo, entendeu? A outra coisa que acontece é se eu desse para ela, ela está com um aparelho, então por isso ela não pode mastigar. E eu esqueci disso. Mas se eu der para ela e ela colocar na sua própria boca, aí ela está se alimentando. Nos verbos, na Bíblia, ou o verbo está fazendo ação para alguém, ou alguém está recebendo ação, ou a pessoa está fazendo para si mesmo. A gente chama de
Ativo, eu alimentei ela. Eu alimentei, eu fiz a ação para ela. Passivo é receber. Ela foi alimentada. E o médio, ela se alimenta. Entendeu os três? Sim. Tá bom. Mais ou menos? Tá, pera, eu só peguei 2. O terceiro seria o médio, ela se alimenta. Eu não fiz nada, ela fez para ela mesma. Tá, e o segundo é você fazer nela. Eu alimento ela, eu fiz a ação para ela. Tá. Ela receber alimento, ela é o objeto, ela está recebendo. É a segunda parte. Isso. E a terceira será ela fazer para ela mesma. Não tem eu, tá? Pode sentar ali, se quiser tirar, desculpa. Eu esqueci que ela está com esse aparelho que ela não pode machucar. Mas daí essa... Eu vou mostrar o versículo 4, o que é passivo, o que é médio. Uhum. Olha o versículo 4. Ele diz, já uma vez foram iluminados. Quer dizer, aconteceu para eles. Essas pessoas que é impossível, a gente vai ver daqui a pouco, note ali, foram iluminados. Ou tenham sido iluminados. Quer dizer, a luz vem da onde? De Deus para baixo. Eles são iluminados. E agora, o que acontece? A próxima frase diz, provaram o dom celestial. O provaram é médio, eles fazem para si mesmo. Eles degustam. Entendeu? Então Deus ilumina, é livre-arbítrio, eles escolhem experimentar do dom celestial. A Bíblia fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. No caso ali, Deus serviu e eles... Deus iluminou, deu a entendimento, eles provaram para si mesmo que foi iluminado. Aí diz que se tornaram participantes do Espírito Santo. Aquele verbo no grego, ele volta a ser passivo. Quer dizer, eles receberam o Espírito Santo. Não foi eles que pegaram e botaram o Espírito Santo dentro deles. Eles degustaram do dom. Deus, então, porque eles degustaram do dom, colocou o Espírito Santo dentro deles. Entendeu? É passivo. Está fazendo sentido? Mais ou menos? Agora a gente segue para o versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus. O provaram é médio. Eles fazem para si mesmo. Entendeu? Deus então ilumina, eles degustam. Deus coloca o Espírito Santo, eles provam da boa palavra de Deus. E as virtudes do século futuro, o poder, os milagres prometidos de Deus, tanto a salvação como o destino eterno com Deus para sempre. Por que tudo isso é importante? Porque o recaíram quer dizer cair para um lado, isso é algo que eles fazem. Quer dizer, uma pessoa que é salva, ela pode se desviar. Pode. Mas como que uma pessoa que tem o Espírito Santo, que Deus selou com o Espírito Santo, vai se desselar ou se tirar dessa condição de selado? Tirar dessa condição de salvo. Ele diz aqui, para isso acontecer, teria que ter um novo arrependimento. Eu vou tentar fazer sentido de tudo isso, porque eu sei que é difícil. Tanto que antes que eu vim aqui para passar esse estudo para vocês, eu já bati a cabeça contra a parede de um monte, tá bom? Então se você sair daqui batendo a cabeça contra a parede, não tem problema. E se tu tiver uma pergunta porque eu não esclareci, fala para mim, porque eu gostaria de tentar te ajudar. Porque Deus, eu tenho pedido para Ele me ajudar, e eu não tenho todas as respostas, mas eu quero tentar te ajudar. Então eu quero te mostrar uma coisa aqui. A Bíblia fala que quando Cristo morreu na cruz, Ele diz, está consumado. Tá bom? Tá pago. Tu vem e tu entende. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Tem a vida eterna. É certo, né? A gente acabou de olhar ali aquele versículo, quem nos separa do amor de Deus? Ninguém. Então, se estava totalmente pago e eu arrependo e creio, então eu tenho acesso a todo o pagamento, né? Então,
Tá pago. Aí eu vou desobedecer a Deus. Eu vou cair fora. Vou escolher mentir, roubar, cobiçar. O que ele está falando nessa passagem é que se não foi completo aqui, quer dizer que Jesus vai ter que voltar de novo na cruz e morrer mais uma vez para ti. Porque aqui tu não foi totalmente pago. Ou isso aqui foi válido agora, mas daí tu caiu fora. Vai precisar de outra vinda de Cristo na cruz para morrer uma outra vez por ti. Dizer que uma pessoa pode perder a salvação é dizer que o pagamento de Jesus não foi suficiente a primeira vez. Não sei se você consegue entender a linha. O versículo 6 nos ajuda a entender isso. Eles recaíram, aí sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus, o expõe a vitupério ou a vergonha pública. Quer dizer assim, se você juntar o 4 até o 6, é uma frase só. Começa o versículo 4, é impossível. É impossível os que recebem a luz de Deus e que ao receber essa luz provam do dom celestial e Deus nos dá o Espírito Santo, eles abrem a palavra, entendem. É impossível uma dessas pessoas recair ao ponto de perder salvação, porque daí teria que ter outro pagamento. Eles estão botando Cristo na cruz de novo. Versículos 7 e 8. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aquele que, porque quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é a reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Note que aqui diz ser queimada, mas não diz ir para o inferno. Tu já ouviu alguma vez em plantação ou em alguma área de queimar a terra? Já. Se queima a terra para destruir ela? Não, para você poder lavrar. Para fazer ela proveitosa de novo, né? O contexto, a ilustração aqui é terra recebe chuva para produzir fruta boa para colher. Se ela produz, versículo 8, se ela produz espinho, abrolho e coisa ruim, se queima ela para poder plantar de novo. O contexto da passagem, Hebreus 5 e 6, é que as pessoas estão no leite quando era para ser carne. Eles estão recebendo, porque já aceitaram a Cristo, já se arrependeram, foi pago. Eles estão recebendo da água viva, mas não estão produzindo nada bom. Então, queima, não manda para o inferno. Queima para que daí possa produzir bom. O desafio de toda essa passagem chega ao versículo 9 e diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Note que ele chama eles de amados, não é os perdidos. São pessoas, ele diz, olha, é impossível uma pessoa que tem experimentado da glória de Deus, que tem recebido o Espírito Santo, tem abrido o seu coração para a palavra, é impossível essa pessoa recair. Porque se ela recair ao ponto de perder salvação, Jesus vai ter que vir de novo e vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que fazer um risco aqui, vamos ter que ter outra cruz, vamos ter que ter outro estar consumado, porque isso aqui foi mentira, e vamos ter que fazer tudo de novo. Agora, perguntas, porque eu não sei se eu consegui esclarecer, na minha mente está mais claro, mas eu não sei se eu consegui, se tu tem uma dúvida. Se a passagem ela é usada junto com o versículo 6 para dizer que as pessoas podem recair e depois tem que se arrepender de novo. Para mim ficou perfeito e eu até usaria essa questão das dos três Os exemplos, vozes, das três fases ali, de quem nós queremos ser. Eu também entendi dessa forma. Tipo assim, quem tu quer ser? Tu quer ser aquela pessoa que tu vai passar a palavra, tu vai alimentar o próximo, que tu vai simplesmente receber, digamos,
tu está nos passando, tu está nos alimentando a palavra, certo? Então eu também entendi qual pessoa que eu quero ser. A que só vou receber, vou vir aqui nos cultos, vou receber a palavra e a minha vida vai ser essa e sigo a minha vida, ou eu vou ser aquele que vai passar a palavra, entendeu? E a outra que seria, qual que é a terceira? Tu tem que se alimentar primeiro para depois alimentar os outros, né? O que eu vou escolher fazer? Se eu vou me alimentar, vou buscar conhecimento, que é o início que a gente estava falando, para poder alimentar outra pessoa. Um ciclo, digamos assim. Foi isso que eu também entendi. Não, é exatamente isso. O que ele está cobrando eles que estão parados. O crente não pode ficar parado. Isso aqui não é uma passagem de salvação ou perca de salvação. É uma questão de, olha, tu tá há 10 anos tomando leite, 30 anos tomando leite. A maturidade é tu chegar ao ponto de tu alimentar outros com leite, não tu só. Eu não posso dar leite para ti se eu tô tomando leite ainda. Sim, até uma mãe não vai conseguir alimentar com todos os nutrientes se ela não se alimentar. Mas eu queria vir para essa passagem, não sei se outra pessoa tem dúvida, se alguma coisa não ficou claro aqui nessa passagem, mas essa passagem é usada por muitas pessoas, até evangélicas, para dizer que tu pode perder a salvação. Talvez alguém já ouviu essa passagem em contexto disso. Não. Mas se tu não ouviu, tu vai ouvir um dia. Alguém vai falar alguma coisa parecida. Porque ela é uma das mais que as pessoas buscam. Por quê? Se eu tenho em mente que eu posso perder a minha salvação e eu venho para a Bíblia para achar isso, eu vou achar alguma coisa, eu vou forçar para falar aquilo que eu já botei na cabeça. E essa passagem aqui, ela me ajudou porque o que realmente está ensinando é o contrário do que as pessoas falam. É que arrependimento, uma vez feita, Cristo, o pagamento sendo botado na minha conta, não existe. Impossível tu ter um outro arrependimento, o segundo momento, para botar Cristo na cruz de novo. Porque daí tu está dizendo que tem pecado que a pessoa pode cometer depois de salvo, que Deus não pagou, que Jesus não pagou. Entende a lógica do... Então isso aqui é mentira daí. Sim. Aí é grande coisa tu chamar Jesus de mentiroso, quando ele falou que está pago, tu dizer que não está. Aí voltamos àquela primeira imagem ali. Eu sei que eu já fui muito além hoje e eu estou sendo cobrado por alguns e eu quero ter mais conversa. É difícil o pastor não pregar, tá bom? Eu vou ser bem honesto com vocês. Me empolgo às vezes e fico pago a falar. Mas a intenção hoje é para interagir e a gente conversar mais. Então, mas esse capítulo entra no que eu falei, né? Muitas vezes os pastores, vamos dizer assim, pegam esse versículo, não é que seja por mal. Ele leu aquilo e interpretou de um jeito errado. E aí ele acaba pensando isso e passando para outras pessoas isso. Então, às vezes, não é bem culpa dele, é mal, porque ele mal interpretou a Bíblia, que às vezes, não que ele seja um mau pastor, mas o jeito que ele interpretou não foi da maneira sacra. Aí ele vai ser cobrado pelo buscar ou não, né? Porque o que acontece quando aquela pessoa é confrontada com a verdade? Porque daí o que ela faz aí sim cobrado. Mas tem uma passagem que acho que o Edson comentou essa semana comigo, mas tem uma passagem que fala sobre os falsos mestres, no sentido que eles ensinam coisa que eles nem mesmo sabem. Sim, eu também ia fazer uma questão, e essa interpretação não pode também variar dependendo da edição que foi interpretada a Bíblia? Tipo assim, hoje a gente tem uma Bíblia que a gente sabe que é fiel à verdadeira passagem, a verdadeira Bíblia que foi editada, né, traduzida. Lembra que uma vez tu fez um comentário conosco que se a palavra não for verdadeira, que é o café diluído, tiver alguma coisa, uma palavra aqui pode significar essa interpretação do pastor errado, ou não? Não, pode acontecer. Esse ensinamento em Hebreus que é usado para dizer que a salvação pode ser perdida, ela é ensinada desde 1800 e não sei quando, muitos anos, mais que isso, 1600 talvez, 1700.
Então vem há muito tempo. Então naquela época, aquelas pessoas que tomaram aquela posição, eles sabiam ler grego e hebraico, sabe ler as línguas original. Então um pouco pode vir de falta de conhecimento, mas às vezes vem porque a pessoa quer crer assim e bota na cabeça que assim não muda. Então seria uma forma também mais fácil de doutrinar, né? Não? Pode... Tipo assim, doutrinar aquela questão ali do... Tipo assim, tu não erra porque senão tu tá lascado. Sim, porque aí é um jeito de segurar as pessoas também. Sim. Tu é preso aqui, ó, porque se tu não fizer assim, 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 que nem a gente diz, aí tu vai perder a tua salvação. Então tu sair fora, porta fora dessa igreja e ir para outra, que não tem as mesmas regras que a gente, tu vai ser perdido. Não vai ser. É uma forma de segurar também. Então, o que a gente vai fazer semana que vem? Nós vamos começar a olhar a doutrina no sentido de ensinamento sobre coisas específicas. Semana que vem, justamente a questão da Bíblia. Tá? Da onde é que veio a Bíblia? Por que a gente pode dizer assim, diz o Senhor, e saber que é confiável isso? Qual é a confiança, a preservação? É uma coisa dizer que a Bíblia foi escrita perfeita. É outra coisa tu dizer que ela está perfeitamente preservada para nós hoje. Então eu quero trazer algumas passagens, se você tem pergunta específica, como é que eu sei? Se tiver uma pergunta específica sobre a versão, eu vou dar uma explicação meio por cima do porquê que a gente usa aqui, mas esse é muito importante, porque se eu vou dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé em prática, precisamos ter confiança que aquela Bíblia é de Deus, né? Que ela não é o homem que corrompeu ela aí. Um pensamento que eu vou deixar contigo, porque eu sei que vários de vocês têm aplicativo da Bíblia e têm vários acessos a várias versões, né, da Bíblia. Eu, na minha busca de uma Bíblia, eu não busco a que é mais fácil ler. Eu busco aquela que tenta ser mais fiel às palavras, às vezes fazendo-se truncada em ler. Isso é complicado. Por quê? Porque se uma Bíblia você ler facilmente, há muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas Bíblias que são facilitadas, elas já são interpretadas para ti, tá bom? Eu quero a Bíblia que, para voltar para a nossa ilustração de comida, é farinha, açúcar e sal, e o básico para mim ler e orar com Deus e bater minha cabeça contra a parede e pedir para Deus me ajudar a interpretar. Eu não quero ler uma Bíblia que já interpreta para mim, que eles podem estar certo como eles podem estar errado na interpretação. E muita coisa facilitado, por exemplo, de pegar uma palavra e já interpretar ela, de vez de colocar o que ela está ali e deixar tu chegar à tua interpretação. Tá? Então, são formas diferentes de pensar e a gente vai conversar isso. Mas se tu tinha uma pergunta durante a semana, eu tenho algumas passagens, eu vou passar para ti, referente a isso. Mas como a gente vai usar a base aqui da Bíblia, é importante a gente ter um comum acordo em uma Bíblia que a gente usa. A gente tem uma versão que a gente usa específica aqui para os cultos, para as crianças aprender, enfim. Não é que eu estou dizendo que tu não possa olhar outra, mas a gente vai conversar o porquê, para te ter um entendimento melhor disso, tá bom? Vamos orar, e daí vocês podem me ajudar a acabar com essas coisas aqui que é açúcar e ar e sal e ar. O Edson vai orar para os professores, não? Eu queria pedir a oração para o meu primo. O Lucas, né? O Lucas. Tá. Então, o Edson pediu algo para mim, eu acho importante, eu vou deixar ele orar depois de mim. Eu vou encerrar e orar pelo Lucas, mas hoje é dia dos professores, né? Então eu e o Edson ficamos conversando e orar e agradecer pelo professor que a gente tem, né? Não eu, mas ele, tá? Então depois que eu orar, eu vou deixar o Edson orar. E se quiser comentar o versículo antes de orar, pode ser também, tá? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Agradecemos que o Senhor nos dá a segurança eterna pelo Pai, Filho e Espírito Santo, pela sua palavra claramente ensinada. O seu amor, Senhor, não tem nada que nos separa do amor de Cristo. Eu peço, Senhor, que dê a cada pessoa aqui uma passagem bíblica onde eles possam descansar os seus pensamentos e a sua fé, que a sua salvação é segura para sempre. Pedimos hoje à noite pelo Lucas, Senhor, trabalhe no seu corpo, na sua mente, ajude ele aonde ele está. Eu peço que ponha pessoas na sua volta que possam falar de Cristo para ele, para sua mãe, para os seus familiares. Pedimos, Senhor, para aqueles que não puderam estar hoje, que esteja
permitindo que a semana que vem possa participar conosco. Agradeço por cada um que pôde vir, Senhor. Abençoe cada um na volta aos seus lares. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Amém. Pode ler a passagem, orar. Tem marcado aí? Tem Mateus 11, 28. Sabe que já falou o versículo? Agora eu vou falar de novo. Mateus 11, versículo 28 e 29, eu vou ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Queria agradecer hoje a Cristo por ter nos ensinado a forma correta de buscar o Pai, de crer, confessar, e que nós encontraríamos descanso para nossas almas, desde que buscássemos Ele, entregássemos nossos problemas a Ele. Ora, Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por ter mandado a Cristo para caminhar nessa terra e pagar aquele alto preço naquela cruz por nós, Senhor, para remir nossos pecados, e que nós pudéssemos ter a oportunidade de aprender que se nós crêssemos no nosso coração e confessássemos com a boca que Cristo é o único e grande Salvador nosso, nós teríamos a oportunidade, Senhor, de estar ligados de novo ao Senhor através de Cristo, que pagou o alto preço por nós. Em nome santo de Jesus eu oro. Amém. Amém. Estamos despedidos. Deus abençoe a todos. Eu não sei como desligar, então tá. Boa noite. Fica abanando para os que vão assistir depois até. Também porque tem que colocar